Mateus, capítulo 12, os versículos 38 ao 45, que a palavra de Deus nos traz os seguintes dizeres. Então alguns dos escribas e fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém não lhe será dado outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo contra esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis que aqui está quem é maior ou mais do que Jonas. A rainha de Sabá, ou do sul, se levantará no dia do juízo contra esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E os últimos atos desse homem serão piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Então, o texto aqui, desde cedo, Deus está cobrando alguma informação em cima desse texto. Foi o próprio Senhor Jesus que falou isso. Nós sabemos que Jonas, ele recebe uma ordem de Deus para sair de Israel e pregar em Nínive. Os ninivitas eram bárbaros, maus. Se você pegar a história do cativeiro assírio, que é Nínive, você vai ver que eles fizeram o povo ir em fila indiana, segurado nas mãos e nus, apanhando de Israel à Síria. Então, Jonas, ele tinha um rancor, uma revolta, um ódio. Ele nutria uma raiva incontrolável daquele povo. E engraçado que Deus manda quem? Exatamente Jonas. Porque Deus, ele sabe dos nossos problemas. E quando Deus tem um problema, quando ele envia Jonas, ele só tinha um único problema, que era os ninivitas. Mas quando ele manda Jonas, ele passa a ter 2 problemas: os ninivitas e a atitude de um profeta fujão, desobediente. Ele desce para o porto e compra uma passagem para Tarsis. Tarsis era uma região onde tinha grandes resorts, e ele falou: ao invés de cumprir o propósito de Deus, eu vou curtir a vida nesses resorts ali. E durante toda a vida, quando leio a Bíblia, eu sempre questionei: por que que esse cara foi parar exatamente no navio daquele homem, que quase afundou o navio, gerou um problemão para ele. E Jonas, ele foi tão assim, as atitudes dele foram tão ruins diante de Deus, que ele virou uma referência até no Novo Testamento. O próprio Jesus falou dele, e não falou para elogiar, porque a atitude dele foi uma atitude muito ruim. Às vezes, na qualidade de servos de Deus, nós estamos praticando uma fé ruim, um pastorado ruim. E às vezes está na hora da gente rever
os nossos conceitos e refazer a nossa rota. Esses dias Deus me deu uma lição de moral que eu fiquei tremendo. Ele falou comigo assim: você já viu o GPS? Quando você erra, o que o GPS faz? Recalculando a rota, é ou não é? Se você errar 10 vezes, 100 vezes, ele recalcula a rota. E quantas vezes uma pessoa falha conosco e a gente não consegue recalcular a rota? Já perdemos a paciência, não perdoamos. Ontem eu preguei aqui na Ebol sobre Naamã. Tem gente que tem uma facilidade para detectar problema nos outros, a lepra, sempre apontar o defeito de alguém, mas não tem condição de curar ninguém, nunca curou ninguém, nunca apresentou a cura para ninguém. É fácil apontar a falha de uma pessoa, é fácil apontar o pecado de alguém, mas é difícil apresentar a cura. Jesus é o médico dos médicos, e daí? Por que nós não apresentamos, ao invés de matar alguém, por que nós não apresentamos vida para alguém que está precisando? A Bíblia diz lá em Provérbios: livra os que estão destinados à morte, e os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Aqui nós temos um retrato de um homem, um profeta enviado por Deus, profeta de Deus, vai para Nínive, e ele dentro de si, ele está dizendo: eu vou para Tarsis. Ei, Deus não nos chamou para a gente fazer o que a gente quer, para vivermos as nossas próprias escolhas. Deus nos chamou para fazermos o que Ele quer que seja feito. Lembra que o Senhor Jesus, na oração do Pai Nosso, Ele disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nos céus, a vontade de Deus é feita perfeitamente, mas na terra eu te pergunto, é? Não, não é. E Deus então, Ele está falando conosco: ei, acorde, permita eu estar no controle das suas emoções, dos seus sentimentos, das suas vontades, da sua vida, e eu garanto para você que a tua vida há de ser melhor do que quando você estivesse no controle dela. Nós não somos capazes, nós não temos habilidades para dar um só passo sequer sem o amparo do Senhor nas nossas vidas. Jonas então ele decide: eu vou para Tarsis, e ele compra uma passagem. Eu sempre perguntei: qual foi o erro daquele cara, que um profeta problemático foi parar no seu navio, quase afundou o navio, tiveram que jogar as coisas do navio fora? Porque tem gente, quando uma pessoa que está errada chega perto de você, os problemas aparecem. Às vezes quando um vizinho muda para perto de você, logo os problemas aparecem, as crises, as dificuldades, as discussões. E Jonas é o tipo do camarada que entrou no navio e os marinheiros não conseguiam nem trabalhar. Já esteve perto de gente assim? Quando ela chega, você não tem rendimento, as coisas não fluem, as coisas não andam, tudo dá para trás. Até você que não tinha problema com xingamento, ser uma pessoa irada, passa a ser esta pessoa irada. Porque tem gente que ela traz tudo que é de ruim. Não é nem o demônio que pega essa pessoa, é essa pessoa que pega os demônios e traz tudo que é de ruim, devastador para a vida das pessoas que estão perto. Jonas entra no navio. Você acha o que eu acho engraçado? Ele gera um problemão para todo mundo no navio, e ele vai dormir. Já viu aquela pessoa que te fere, te machuca, faz uma maldade contra você, acaba com a sua vida e está dormindo tranquilo, roncando? Você está a 1000 por hora por causa do problema que ela causou na sua vida, e o causador do problema está roncando no porão do navio.
Mas lá no convés tem alguém lutando para salvar o navio de ser afundado. Quando eles tinham jogado muitas coisas fora, alguém faz uma abordagem para ele: que tens dormente? Que ocupação é a tua? De que povo és? Qual é o teu Deus? Ele disse: eu sou um varão hebreu, que temo o Senhor Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Quando você pega o capítulo 2 ali de Jonas, você vai ver que aquele momento que ele foi lançado ao mar, até o peixe engolir ele, Jonas passou 1000 coisas na cabeça dele. O capítulo 2 é o relato das coisas que ele viveu. Senhor, agora lançado estou da tua presença. Eu desci tanto até os fundamentos dos montes, as algas enrolaram na minha cabeça. Ele está descendo, descendo. E se você olhar numa perspectiva aqui, e desceu Jonas a Jope e comprou a passagem. Ao embarcar, e desceu Jonas ao porão do navio. Ao ser lançado na água, ele desce até o fundamento dos montes. O cara só pegou descendo. Se você analisa a vida dele, você está vendo que só está descendo, só está arruinando, e nada melhora. Até que, ele disse assim: do ventre do inferno gritei, e o Senhor ouviu a minha voz. Os problemas que vêm para nós, não é para nos fazer desistir, mas é para nos conduzir ao clamor, à pessoa certa. Esses dias eu preguei uma mensagem sobre Jeremias. Eu vejo as pessoas fazerem um glamour tão grande de Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Faz um glamour, mas olha a história. Jeremias estava encerrado, preso no pátio da guarda. Aí eu pergunto para você: por que Jeremias foi preso? Por ser profeta, só por isso. E agora, e por ser um profeta que falava o que Deus queria que fosse falado. Você pega Jeremias capítulo 1, lá Deus vai falar: ainda antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísses da madre, as nações te dei por profeta, e te santifiquei. Não tem profecia mais bonita do que essa na vida de um homem. E agora ele começa a apresentar o que Deus faria por causa do comportamento errado de uma nação, que essa nação seria levada para o cativeiro babilônico. E agora ele contrai tantos inimigos que ele não faz ideia. Ele tem tantos inimigos, porque, irmãos, você sabia que é muito mais fácil você achar que um amigo seu é teu inimigo do que um inimigo? O teu inimigo, ele te aprova quando você tem que ser reprovado. Ele bate no seu ombro quando você tem que ganhar lapada. Ele diz: não, você está certo, é assim mesmo que faz. Tem que pagar com a mesma moeda. Cara, é confortável demais ouvir aquela pessoa que não tem a menor responsabilidade com os resultados que virão depois. É muito confortável, mas o amigo de verdade, ele vai dizer: macho, você vai sofrer juízo por isso. Está dando certo, mas vai cair a máscara, vai dar errado depois. E aí o cara fala: não, esse cara não é meu amigo. Não lembra de Acabe? Quando Josafá perguntou: não tem aqui tinha 450 profetas de Azera, mais 400 profetas de Baal, 950 homens profetizando só para ele ir contra Ramote de Gileade. Aí o Josafá olhou e falou: rapaz, é gente demais, mas é tudo falso. Eu não quero muito profeta, não queria um só, mas verdadeiro. E aí você sabe o que acontece? Você fala: não tem algum profeta do Senhor por aqui? Falou: tem um aqui, mas eu odeio ele. Tá de Micaías aqui, ele nunca fala coisa boa de mim. Falou: vamos chamar esse cara, manda chamar ele aí. Vai lá um profeta que já tinha profetado. A diferença de profetizar para profetar é porque o profetar é inventado por você. Agora, profetizar é quando Deus manda você falar.
E aí ele chega lá e fala assim, as profecias a favor de Acabe são boas, seja a tua, pois, como a de um deles. Sabe o que ele falou? Viva o Senhor Deus, em cuja presença eu estou, que aquilo que Deus me falar, eu falarei. E aí você sabe o que acontece? Quando ele chega, ele já começa a insultar o profeta, porque já viu que tem uma malquerência, tem um problema, tem algo mal resolvido, tem algo que não foi resolvido. Aí ele diz, ei profeta, subirei ou não contra Ramote de Gileade? Ele faz um sarcasmo, sobe, que o Senhor vai entregar tudo nas tuas mãos. Aí ele apela, fala assim, conjuro-te perante o Senhor, que me faleis senão somente a verdade. E ele disse assim, eu vi Israel disperso como ovelha que não tem pastor. Rei, eu vi uma reunião no céu, e aí entrava Deus perguntava, quem é que induz Acabe para ir contra Ramote de Gileade, que ele caia na batalha? Aí entrava um espírito, outro, de repente entra um espírito e disse, eu induzirei. Aí Deus pergunta, como? Ele disse, eu serei um espírito de mentira na boca de todos os teus profetas. Aí Deus falou, então vai e prevalecerás. E ele falou, tu vai morrer. O que Acabe falou? Eu não disse para você que esse homem nunca fala coisa boa comigo? Eu não falei? Eu avisei para você. Pega ele, leva para a cadeia de novo, sustenta ele com água de amargura e com pão de angústia, até que eu volte em paz. Sabe o que ele fala? Ouve, ó Israel, se Acabe voltar em paz, o Senhor não tem falado na minha boca. O que acontece? Eles vão para a guerra, Josafá quase morreu, porque o rei Acabe é o tipo do amigo que te leva ao suplício. Ele falou, não, você fica com a roupa de rei e eu vou me disfarçar. Aí olharam Josafá e falaram, é o rei, queria matar ele, depois ele gritou, quase morreu. Fazer amizade com Acabe é problema para quem faz. Aí de repente um homem, a Bíblia diz, um homem na sua simplicidade, ele entesa o ar e solta uma flecha, e ela entra exatamente entre a fivela do cinto de Acabe, e ele é mortalmente ferido. E ele olha para a multidão e fala assim, me tira da batalha, porque eu estou ferido gravemente. Eu acredito que nessa hora ele está escutando, escuta Israel, se esse homem voltar, o Senhor não falou pela minha boca. O cara ganhou um murro no rosto, porque profetizou. Sabe, o teu amigo, ele vai olhar para você e vai dizer, ei, melhora, muda. O teu amigo, ele vai olhar para você e vai dizer, ei, desse jeito não dá, Deus tem um plano com você, assim não rola. Tem uma palavra, e diz o seguinte, terás tudo de Deus, quando Deus tiver tudo de você. Você sabe como é que Deus mede a nossa santidade? Não é o quanto eu tenho de Deus, é o quanto Deus tem de mim. Se Deus tem tudo de mim, eu sou completamente santo. E quando se fala de santidade, você sabe o quanto Deus requer de santidade de nós? A Bíblia diz lá em 1 Pedro 1, 15 e 16, diz assim, como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santo, em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santo, porque eu, o vosso Deus, sou santo. Deus quer que você seja santo exatamente igual a Ele. Pastor, isso é impossível, isso não tem como, isso é difícil, mas não é impossível, é só você buscar. Deus é perfeito. Lembra? Deus começa o Antigo Testamento falando com os patriarcas. Para Abraão, como é que Deus se revela para ele? Deus não era conhecido no tempo de Abraão. E Deus fala assim, Abraão, eu sou o grande El Shaddai. Ser perfeito e anda na minha presença. Ele está dizendo, eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus se revela como quem? O Todo-Poderoso. E aí, como Deus se revela como Todo-Poderoso, Ele faz uma aliança com Abraão com ele, e agora Ele faz um testamento. Quando Ele faz um testamento, Ele diz, olha,
depois disso, as minhas coisas são tuas, as tuas são minhas. Os teus problemas são meus, meus são teus. As tuas guerras são minhas, as minhas são tuas. As tuas riquezas são minhas, mas as minhas riquezas são tuas. E agora ele pede o Isaque. Flávio Joséfo diz que nem Abraão nem falou com Sara, porque se falasse ela não dava o Isaque de maneira alguma. Então Deus falou só com Abraão, e Abraão caladinho pegou o menino de 20 anos de idade. Durante toda a história, lendo a Bíblia, eu cheguei a imaginar que Abraão tentou ganhar o menino no papo de aranha, quando ele perguntou: pai, tem o cutelo, tem a lenha, mas cadê o cordeiro do holocausto? E ele então olha para o filho e diz: Deus proverá para si o cordeiro. Aí eu falei: moço, ganhou o menino no papo de aranha, porque vamos imaginar, Abraão tem 120 anos, Isaque tem 20. Ele poderia olhar para o pai e falar assim: o teu acordo com Deus é um, o meu é outro. O senhor pode até me oferecer, mas o senhor vai ter que pegar eu na carreira. Você acha que um velho de 120 pega um de 20 na carreira? É quase impossível. E agora ele fala: Deus proverá para si o cordeiro. Você sabe como eu descobri que de fato ele estava fazendo uma profecia para ele? Porque lá em João Jesus disse, quando estava falando com os samaritanos, com os fariseus, ele falou assim: ó, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Pensa num pai. Deus fala com ele, capítulo 22 de Gênesis, sim: levanta, pega o teu Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o em holocausto sob uma das montanhas que eu lhe mostrarei. Ele gasta 3 dias, nós falamos de Jonas, 3 dias e 3 noites, ele gasta 3 dias lá da casa dele até o Moriá. Você sabe onde é o Moriá? É onde está a mesquita de Omar, o domo da roca, lá em Israel, onde era o templo, onde Davi comprou de Ornã para construir o templo, quando estava vindo aquele juízo que 70 mil pessoas morreram por causa do censo que ele fez, da contagem do povo. Agora ele está subindo nesse Moriá, ali é o Moriá. E quando ele chega, que ele vai subir, você já viu que ele deixa embaixo os moços com os jumentos? Deixa eu te falar, vai ter momento da sua vida, você vai ter que selecionar quem está com você. Os moços ficaram embaixo: ficai-vos aqui, eu e o moço vamos subir, e havendo-o adorado, tornaremos a vós. O que ele está falando? Ele está mostrando para ele que o Moriá não se sobe por acaso. Ou você sobe para ser o sacerdote que vai oferecer o sacrifício, ou você sobe como vítima do altar. Ou sobe para oferecer ou para ser oferecido. E quando ele amarra o menino, que ele deita ele no altar, que ele levanta o cutelo, eu imagino o coração do pai. 3 dias, Deus fala com ele, passa 3 dias sem falar com ele. Você fala: Deus, será que o senhor não desistiu do negócio? Fala aí alguma coisa, o senhor não falou mais nada, o senhor está muito calado. Pensa aí, será que é fácil para um pai? É porque às vezes nós não fomos testados no nível que Abraão foi testado. E talvez se fôssemos, nós teríamos falhado com Deus. E Deus então está olhando para Abraão e não fala nada. E Abraão vai subindo. Se até Deus falar, eu preciso fazer o que é para falar. Eu estou decidido. Eu decidi fazer o que Deus manda. Eu decidi fazer o que Deus pediu. E ele sobe, ele amarra o menino, ele deita no altar. Quando ele levanta o cutelo para imolar o filho, o que ele fala? A Bíblia diz que Deus bradou. Bradar, irmão, não é falar como eu estou falando. Abraão, não estenda a mão para matar o seu filho. Agora eu sei que tu temes a Deus. Tu provou como? Deus não sabia que ele temia? Ele diz: tu deste uma prova física, material, de que você não negou o teu próprio filho. E quando ele levanta o menino do altar,
que ele olha, ele vê um cordeiro preso pelas pontas, pelos chifres, num arbusto. Ele olha para aquele cordeiro e fala para o filho dele: meu filho, assim como esse cordeiro apareceu para que você não morresse, um dia vai aparecer um cordeiro para que a humanidade não morra. Ele estava falando de Jesus. Por isso ele disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Aleluia. É interessante a gente entender o propósito de Deus, porque quando a gente entende isso aqui, melhora a nossa compreensão acerca da palavra de Deus. E uma coisa interessante aqui, quando a gente volta no Jonas, nós estamos vendo Jonas na desobediência, mas ele é lançado ao mar. Irmão, pelo menos um momento eu achei que esse cara foi homem demais. Ele chega e falou: olha, não adianta você jogar nada ao mar, vocês terão que jogar a mim. Eu sou o errado, eu sou o culpado. Talvez está na hora de nós olhar para nós e falar: eu sou errado, isso é culpa minha. Se eu não tenho coragem de pular no mar, mas vocês vão ter que me jogar. Imagina um garrão no pé na cabeça e rufando dentro d'água, sabe? Aqueles marinheiros ficaram tão pesarosos de não ter controlado o problema sem jogar o Jonas, que a Bíblia diz que eles fizeram jejum para Deus não imputar aquela culpa contra eles. Imagina o problema que esse Jonas causou, problema psicológico, problema emocional, um tanto de problema que esse cara causou na vida dessa tripulação. Mas o Senhor Jesus falou com ele, falou aqui do Jonas: olha, uma geração má e adúltera pede-me um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Engraçado que lá fala o grande peixe. É porque o peixe que engole pessoa é chamado de cachalote, mas cá Jesus chama de baleia. E aqui ele está dizendo: assim o Filho do Homem, importa que o Filho do Homem esteja 3 dias e 3 noites no seio da terra. O que o Senhor Jesus está falando? Jonas é um sinal para vocês. Eles queriam um sinal. Já viu que tem gente que só quer milagre, profecia? Já conhece gente que é dirigido por profecia? Lembrou alguém aí? Não precisa falar. Uma vez, eu lembro que eu estava ouvindo no carro uma mensagem. O pastor Isaías gravou umas fitas cassete, e sobre os dons espirituais, estava falando sobre o dom profecia. Diz que a profecia, tinha uma irmã que estava no carro conosco, e ela, quando o pastor Isaías disse que a profecia não é para dirigir as pessoas são dirigidas pela Bíblia. A irmã apelou dentro do carro e disse: eu sou dirigir, não vou citar o nome, senão, mas ela vai, se ouvir essa mensagem, vai saber que é ela. Eu sou dirigida por profecia. Ela apelou e desceu do carro, dispensou, preferiu ir a pé do que ser contrariado. Sendo que quem norteia os passos da nossa vida de fé é a palavra de Deus. Por isso Jesus disse lá em Apocalipse, através de João, o apóstolo João: bem-aventurado os que ouvem, os que leem, os que guardam as palavras desta profecia. É a palavra de Deus quem norteia. Nenhum ser humano. A Bíblia diz que ao ser julgado no juízo final, a Bíblia diz: e abriram-se o livro que é o da vida, e abriram-se os livros. Quando diz os livros, pode ser Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônica, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentação, Ezequiel, Daniel, Osés, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sinfonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 do Antigo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse. Talvez a Bíblia está falando, abriu-se os livros, 66 livros da Bíblia. Vamos ser julgados pelas palavras que na palavra está escrito.
Lembra que para vencer o diabo, como foi que Jesus venceu lá no capítulo 4 de Mateus? Vai de Satanás, porque nem só de pão viverás, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí ele manda para o lado do pináculo do templo e disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí ele mostra o mundo e a glória do mundo, as riquezas, as orgias do mundo, e ele fala: vai de Satanás, porque está escrito, ao Senhor Deus adorarás, só a Ele darás culto. Para vencer o inimigo é através da palavra de Deus. E aqui o Senhor está dizendo, isso vai ser um sinal. Diz a rainha do sul, a rainha de Sabá, vai ser um sinal. Ela veio dos confins da terra para ver Salomão, e eis que está aqui perto de vocês quem é maior que Salomão. Tem um texto dos ais que Jesus falou: ai de Cafarnaum, ai de Corazim, ai de Betsaida, porque se nos outros lugares tivessem sido feitos os milagres que foram operados em vocês, eles teriam se arrependido em saco e cinza, como fez Nínive. Mas eu quero voltar no Jonas. O Jonas é o tipo do cara que quando tem sucesso na pregação, ele apela. Ele é o tipo do cara que ele não aceita Deus perdoar alguém. Será que nós não estamos nos comportando assim? Lembra quando o povo se converteu, todo mundo? E Deus foi lá e ele começa a andar 3 dias falando: daqui 40 dias Nínive será subvertida, queimada a fogo, vocês vão morrer todo mundo, cambada de miserável. Entendeu? Ele queria que aquele povo fosse de fato queimado, mas o povo se arrepende, irmão. Imagina eles colocando até criança que estava sendo amamentada para jejuar 3 dias. O rei decretou, falou: aqui nem menino vai mamar, todo mundo vai fazer um jejum. E agora todo mundo se converte, e Deus vai lá e perdoa. E Jonas, irmão, é o tipo do profeta que ele profetiza, vai para fora da cidade se eu quero ver a fumaça. Aí tem gente assim, gente crente, eu quero ver pegar fogo, eu estou aqui, eu só saio daqui quando eu ver a fumaça subir, entendeu? E ele estava lá, e a Bíblia diz que um sol quente, Deus vai lá e permite uma boboreira nascer. Numa noite nasceu, no outro dia estava uma sombra boa, uma parreira muito bem armada, e glória a Deus, Deus está honrando o profeta. De repente, de noite, Deus manda um verme, vai lá e corta tudo, deixa, e manda aquecer o sol. Aí um vento carmoso vinha e soprava, aquilo queimava o crânio de Jonas, e Jonas falou assim: Deus, pode tirar a minha vida. Eu descobri que a maioria das pessoas que quer morrer, que pede a morte, nem quer morrer coisa nenhuma. Jonas era um desses, e se ele quisesse morrer, não tinha saído dentro da cidade, não ia pegar fogo, ficasse lá no meio. Por que ele saiu? Elias também é outro desses. Diz que queria: pode tirar minha vida, que eu não sou melhor que meus pais, mataram os teus profetas, e se eu morrer, o senhor não tem profeta mais, acabou para o senhor. Deus falou: tem 7 mil em Israel. Se você acha que é só você, assim como eu dou comida para você, eu trato de 7 mil, e eu sei que eles nunca dobraram o joelho diante de Baal. Mas se ele quisesse morrer, era só não ter fugido. A Jezabel não disse que ia matá-lo? Por que ele fugiu? Era só ficar lá. Na maioria das vezes, quem está falando isso quer morrer coisa nenhuma, sabe? É uma hipocrisia que você não faz ideia, é uma falsidade que você não consegue medir. Então agora Jonas, ele está dizendo, e aí Deus olha para ele, está vendo ele amargurado, fala: Jonas, você tem razão de estar com raiva por causa de uma boboreira que você não plantou, não jogou um copo d'água para regar essa boboreira, numa noite nasceu, na outra noite pereceu, e agora você acha que é justo você pedir a morte por causa disso? Sim, é justo. Aí Deus fala assim: você acha que não seria justo eu ter compaixão de 120 mil pequeninos que não sabem qual é a mão direita, qual que é a esquerda? Ele está falando das crianças. Então Deus dá uma lição de moral nesse cara, para ele arrepiar. E o que me chama a atenção aqui é que
ele está dizendo aqui, isso eu quero falar, falou aqui, quando um espírito imundo, ele tem saído de um homem, ele anda por terrenos áridos buscando repouso, e não encontra, ele tenta voltar para a pessoa da onde ele saiu. Aí, se ele achar a porta aberta, a casa adornada, a brecha, ele vai chamar mais 7 demônios, piores do que ele, e vai apossar da vida daquela pessoa, e o último estado desta pessoa será pior do que o primeiro. Porque se um fazia um estrago, imagina 8. Pensa comigo? Por que um desviado não é fácil de reconciliá-lo? Porque se era um demônio antes, agora são 8. Vai lutar de todo jeito. Se a pessoa não tiver autoridade de Deus para banir, e eu quero falar algo para os irmãos, inclusive eu quero pregar uma mensagem sobre isso. Paulo disse lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, ele vai falar da armadura de Deus, e ele diz que não é contra a carne e sangue contra quem temos que lutar. Larga de lutar contra o irmão da igreja, larga de falar mal dele. Ele diz que é para lutar contra principado. Principado é uma casta de demônio que ela não se manifesta, ela senta com você do lado aí, no culto, não se manifesta, pode ter seu poder que for. Contra as potestades, contra o príncipe das trevas deste século, são demônios cuja hierarquia é de infiltrar nos grandes poderes, executivo, legislativo, judiciário, eclesiástico. Se o líder da igreja não tiver cuidado, ele pode sentar no púlpito com ele. Então é necessário ter discernimento, e o Espírito de Deus está falando através de Paulo, está dizendo assim, você não vai lutar contra carne e sangue, não é contra os irmãos da igreja, por quem Cristo morreu, mas é contra principado, é contra a potestade, é contra o príncipe das trevas. Irmão, tem uma coisa que eu acho ridícula, praticada por crentes, eu não sei se vocês já ouviram, foi somente eu que tenho ouvido isso por aí. Irmão, olha, está repreendido em nome de Jesus. Irmão, me dá uma ojeriza tão grande. Jesus disse que nós não é para ficar fazendo isso com as pessoas. Se você notar que tem um sofisma, uma mentalidade diabólica que se estabeleceu naquela hora, pode repreender só em espírito. Senhor, eu expulso toda ação maligna. A Bíblia diz que não é contra a carne e o sangue contra quem temos que lutar, não é contra a pessoa. A gente não está aqui para lutar contra você, a gente está aqui para lutar contra demônios, expulsá-los no nome de Jesus. Aqui fica essa palavra de hoje. Aí Jesus, quando falou, ele disse assim, assim será essa geração perversa, oprimida. Lembra que Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei? Ele estava vendo a opressão. E o inimigo, irmão, a gente pode brincar de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. E eu costumo dizer, às vezes eu falo, os irmãos acham graça, mas se a gente não tiver cuidado, a gente joga a água da bacia fora com o neném dentro. Então, antes de jogar a água fora, talvez é prudente a gente certificar se a criança não está dentro da bacia. O valor que importa é você. O maior valor que entra dentro de uma igreja são as pessoas que lá frequentam. Às vezes, eu até falei isso essa semana. Já viu contar a história da ratoeira? O fazendeiro tem um rato na fazenda, e ele vai na cidade e compra uma ratoeira. Quando o rato vê desembulhar aquela ratoeira, ele fica perplexo. E aí ele vai para a galinha e diz, olha, tem uma ratoeira, vamos dar um jeito de tirá-la daqui, porque isso é uma ameaça para nós. A galinha falou, para você, para mim não, isso é problema seu. Aí vai no porco e diz assim, tem uma ratoeira, vamos sair fora, vamos tirar ela daqui, porque vamos ter problema. O porco falou, se não é problema para a galinha, que é menor que eu, imagina, vai ser problema para mim aonde?
Aí chega na vaca, ó, tem uma ratoeira. Cara, uma ratoeira, se eu pisar nela, eu quebro ela no meio. Aí arma a ratoeira, de noite a mulher escuta disparar, vai no escuro, era uma cascavel, mordeu a mulher. Vai para o hospital, passa muito mal, mas aí o médico libera para casa, que ela deu uma melhora. Aí vem a recomendação das pessoas, ó, uma sopinha de galinha é bom. A galinha já foi pro ralo. Aí vem chegando gente, né, porque ficou sabendo da notícia, chega um, chega outro, chega família, chega amigo, mata o porco. A mulher periga e morre, aí teve que matar a vaca. E quem saiu ileso? O rato. Você está entendendo? Às vezes eu estou pensando que o teu problema não é meu problema, mas é. Que o problema de dentro de casa não é problema da gente, é. Quando a Bíblia diz, vocês que são espirituais, ajudai a levar as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Vocês que são espirituais, quando ver, surpreender o irmão num pecado, encaminhai-o tal, com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo. Sabe o que é isso? O mundo é uma gangorra. Vai ter momento que quem está embaixo vai ter que subir para quem está em cima vai ter que descer para quem está embaixo subir. Ó, viu a gangorra? Nós precisamos olhar. Às vezes você olha para uma criança, ela está correndo no corredor da igreja, você não sabe, mas quem sabe amanhã essa criança pode ser o presidente do Brasil. E aí? Ou o pastor da igreja? Eu vou falar, rapaz, esse camarada me encheu o saco, e agora? Entendeu? Que Deus nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus.